Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Bom, essa aula é fundamental porque a gente está vendo que a Unicamp só faz falar de democracia, de ditadura, de liberdade de expressão. Então essa aula é fundamental porque a gente vai falar de ditaduras militares na década de 60 e 80 na América Latina. Tudo bem? Primeira coisa, temor dos Estados Unidos com a possibilidade de uma nova revolução cubana. Cara, coloca isso na cabeça e não tira mais. Não tira mais, nunca mais. Tatua. Tatua isso aí. Por quê? Porque quando aconteceu a Revolução Cubana, a CIA não imaginava que Fidel Castro, que era um cara que nunca tinha se associado ao Partido Comunista, mas que usou o Partido Comunista para estruturar o Estado e o governo, né, acabaria se aliando à União Soviética. Então, agora, qual que é a paranoia do governo dos Estados Unidos? Bicho, qualquer nacional desenvolvimentismo, qualquer medida avessa aos Estados Unidos ou pela autonomia dos estados vai ser tratada como uma medida socialista. Vai virar tudo coisa de comunista. É tudo coisa de comunista. Entendeu? Então a gente vai começar a acusar todo mundo de ser comunista e vamos promover golpe de Estado com o objetivo de afastar os comunistas do poder. Tá? Só que nem todo mundo que é afastado é comunista. Né? O João Goulart, aqui a Isabelita Perón, né? Não são exatamente governo do Paraguai, não são exatamente governos comunistas. Tá? Então nem Uruguai, nem Argentina, nem Paraguai, nem Brasil tinham governos efetivamente ou declaradamente mais de esquerda, ou bastante de esquerda, ou de esquerda o suficiente para a gente dizer socialista. É isso que eu quero dizer com esquerda, né? Com socialista, não com centro-esquerda. Né? Mas esquerda, socialista, não centro-esquerda. Então, João Goulart não era. Né? Promoveu reforma de base, mas pela via democrática, ou pretendia promover reforma de base, mas pela via democrática. Não estatizou quase nada. Né? Então não dá. Isabelita Perón a mesma coisa. No Uruguai o golpe de Estado foi dado em cima de um ditador, né? O golpe militar foi dado em cima de um ditador que era civil e que já era de direita. Né? E os militares tomaram o poder mesmo assim. Tá? No Paraguai também, não só no caso lá do Chile, que o Salvador Allende comprou uma briga maior em 1973 e aí caiu enorme. Né? Também é importante dizer que esse medo dos Estados Unidos se alastra lá para o Oriente. Né? Na Indonésia nós vamos ter a mesma situação. A Indonésia tem o golpe em 62 e o Brasil em 64. Né? É a mesma situação. Tá? Então tem todo um terceiro mundo aí que está em jogo, né, dentro do contexto de Guerra Fria. Em todos esses países nós temos uma doutrina de segurança nacional implementada pelo exército que diz guerra total contra o comunismo. Agora, por que tinha essa instabilidade? Por conta do esgotamento do modelo populista. Isso é muito importante, o esgotamento do modelo populista. O modelo populista ele fazia concessões parciais à classe trabalhadora, lembra? Ele fazia concessões parciais, então ele não tirava a classe trabalhadora da pobreza, mas também ele não resolvia o problema. Né? Ele também não mantinha lá, a classe trabalhadora não piorava tanto, então o cara sempre estava naquela expectativa de em algum momento, não, ó, daqui a pouco melhora, daqui a pouco melhora. Cara, no caso do Brasil, passaram-se 30 anos. Né? Na Argentina também, o Perón, né, que é o similar ao Vargas, né, também vem desde 1947, né, que o Perón era ministro, né, vai preso tal, antes de virar presidente. Então é muito difícil, porque o esgotamento do modelo populista vai fazer com que a população vá para a rua protestar. Esse que é o problema. Então, enquanto o povo está em casa acreditando no populismo, a coisa está funcionando, né? O governo está governando. A partir do momento em que o modelo populista se esgota e que o povo olha para o governo e fala, não acredito mais nas coisas que você está falando, porque a minha vida já era para ter melhorado faz muito tempo e não melhora, aí o povo começa a ir para a rua, aí tem manifestação, aí tem greve, né? Aí tem questionamento por reforma agrária, aí tem organização dos trabalhadores rurais, aí tem sindicato, né? E isso, claro, que mobiliza
os setores conservadores, porque os setores conservadores vão olhar para esse nacionalismo econômico e para a agitação das classes populares, vão falar, cara, isso aqui não vai dar certo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Então, o nacionalismo econômico, né, o controle do Estado da economia, né, ou a presença maior do Estado na economia, associado ao risco das massas saírem do controle, né, e fazerem de fato uma revolução. Já pensou uma revolução com reforma agrária, com reforma com estatização das empresas e tal? Isso daqui ia ser uma loucura, né, do ponto de vista dos setores conservadores, do ponto de vista da elite. Tá? Então é essa situação em toda a América Latina, em grande medida em todo o mundo, né, em todo o terceiro mundo, né, que vai ter que escolher aí entre capitalismo e socialismo. Tá? No caso argentino, a gente tem o Jorge Rafael Videla, que governa a Argentina, né, entre 1976 e 1981, antes de passar o poder para o Leopoldo Galtieri. Né, ele depõe a Isabelita Perón, o Jorge Rafael Videla, né, e é conhecido por ser extremamente violento. Né? A ditadura argentina é uma das mais brutais, acho que só perde para a do Chile. Né? É uma das mais brutais. Então, extremamente violento. A gente está falando aí em 10 a 30 mil pessoas morrendo, né? Que eles chamam de desaparecidos. Né? Desaparecido porque você não tem o cadáver. Né? Então, dá para falar de morte se você não tem o cadáver. Então, está desaparecido. Né? Então, extremamente violento. Durante essa ditadura, ele vai arrumar um inimigo externo, que é o Chile. Né? Então vai brigar lá por umas ilhas, né? Dizendo, ó, a gente tem aquele inimigo, quer dizer, um inimigo que seria para desviar a atenção. Né? Então vamos arrumar um inimigo externo para a gente se unir aqui contra o Chile. Tudo bem? Do ponto de vista econômico, vamos nos aproximar dos Estados Unidos. Então, olha só, desmonte da legislação trabalhista, abertura dos mercados, né? Porque é isso que a gente quer abrir o mercado, quer aproximar das empresas multinacionais, diminui legislação trabalhista para o trabalhador ter um custo menor, né? O trabalhador custar menos e ser um lugar mais interessante, portanto, para investir essas empresas multinacionais, né? E tentar um crescimento econômico. Só que isso traz um impacto, né? Qual que é o impacto? Se eu estou abrindo para as empresas multinacionais, o que acontece com as empresas nacionais? Então a atividade industrial argentina diminui. Uma outra característica que é comum aos governos das ditaduras latino-americanas é o aumento da dívida externa. Né? A década de 70 é marcada por uma década, é conhecida por ser uma década dos petrodólares, né? Uma década onde é muito fácil, na qual é muito fácil você emprestar dinheiro do FMI, né? e de outras agências financiadoras internacionais. Então, um aumento da dívida externa brutal, que vai comprometer a Argentina muito ao longo dos anos 80. Né? Eles vão ter que tomar medidas drásticas no câmbio ao longo dos anos 80, com dolarização de economia e tudo mais. Né? Depois, nos anos 2000, vai pagar um preço enorme, final da década de 1990, vai pagar um preço enorme por conta disso daí, né? Vamos trocar de presidente um monte de vezes, vai quase falir, quer dizer, é um caos. Tudo bem? Detalhe interessante, nós vamos ter uma Copa do Mundo na Argentina em 1978 e o presidente Jorge Rafael Videla entrega a taça do mundo, a taça de campeão do mundo, né? Para a seleção argentina. É um momento que todo mundo sabe que o país está sendo campeão num contexto de ditadura. Então vem aquele gosto amargo de você querer comemorar o seu país sem poder comemorar o seu país, porque o seu país está numa ditadura com uma repressão brutal e coisa do tipo. Né? Então, muito difícil essa taça do mundo de 1978. E tem toda aquela questão ainda, né, se você é fã de futebol, tem toda aquela questão ainda do jogo com o Peru, né, que para eliminar o Brasil eles tinham que golear, acho que o Peru, não lembro se era o Peru, escreve aqui para mim, né, tinham que golear uma outra seleção e meter um 8-0, um negócio absolutamente anormal, um resultado absolutamente anormal. Tudo bem? Bom, Leopoldo Galtieri governa entre 81 e 82.
ele se mete, né, naquela tentativa de arrumar um inimigo externo para recuperar o prestígio dos militares, ele se mete numa guerra nas Ilhas Malvinas, que só a Argentina chama de Malvinas, né? O mundo inteiro conhece como Falkland Islands, né? Mas para os argentinos são as Ilhas Malvinas. Ele resolve brigar com a Inglaterra. É óbvio que vai tomar um pau enorme. Imagina Inglaterra contra a Argentina. Não cabe, né? Não tem cabimento. Então vão perder. E vão perder, e isso aprofunda ainda mais o descontentamento com os militares. Porque os militares agora meteram o país numa guerra que vai custar um monte de vidas, né, e que já mataram um monte de pessoas em repressão. Agora tem esses soldados que vão morrer, vão gastar um dinheiro que eles não têm para gastar numa guerra que é óbvio que eles vão perder, porque a Inglaterra é muito superior. Então são só críticas, isso acaba trazendo um movimento de redemocratização para a Argentina. Tudo bem? Que se livra da ditadura antes do Brasil, inclusive. Bom, fica de muito importante para a gente dizer duas coisas sobre a ditadura argentina. A primeira, o movimento das mães da Praça de Maio. Né? Desde 1981 até hoje, agora são as avós da Praça de Maio, né? Existe um grupo de mulheres, de mães dos desaparecidos, que vai lá na Praça de Maio cobrar onde estão os seus filhos desaparecidos na ditadura. Então cadê esse povo? Cadê esses filhos? E muitas vezes os netos delas, porque crianças filhos de comunistas ou de opositores ao regime acabam sendo sequestradas e dadas para militares criar. Então tem um movimento terrível e horroroso de crianças argentinas que não sabem se são filhos dos pais biológicos. Tem muitos, inclusive, que fazem teste de DNA, descobrem que não são e acabam entregando os pais para o governo, porque diferente do que aconteceu no Brasil, a Argentina não varreu para debaixo do tapete a repressão, a tortura, a ditadura. Na Argentina, o presidente Jorge Rafael Videla, o ex-presidente, morre preso, responsabilizado pelo assassinato de milhares de pessoas. Então, lá na Argentina tem um movimento iniciado pelo Néstor Kirchner, né, que é falecido, né, já marido da vice-presidente da Argentina, da Cristina, né, Cristina Kirchner, que está prendendo essas pessoas. Então estão localizando os torturadores e estão prendendo os torturadores, estão punindo os torturadores. Porque existe uma convenção internacional, um tratado internacional, né, tratado do Panamá, que proíbe um país de perdoar a si mesmo em violação de direitos humanos. O Brasil perdoou a si mesmo. Apesar do Fernando Henrique Cardoso e do Fernando Collor de Mello terem assinado o tratado, né, o Fernando Collor de Mello assinou e o Fernando Henrique Cardoso ratificou o tratado, a gente acabou perdoando. Então tem um monte de torturador solto. Tudo bem? Então lá no caso da Argentina não aconteceu isso. Também não aconteceu isso no caso do Paraguai, né? O Stroessner não foi perdoado. Também não aconteceu isso no caso do Salvador Allende, não, do Augusto Pinochet. O Augusto Pinochet foi preso na Inglaterra. Ficou mais de um ano preso, só saiu para morrer em casa, para receber tratamento e morrer em casa. Então lá na Argentina é um exemplo, né, de punir os torturadores, de punir, né, essas pessoas. Tem vários filmes que retratam isso, né? O Segredo dos Seus Olhos é um, que é bastante forte. Visões é outro que trata disso. Kamchatka é outro que trata desse tema, né, que você pode assistir, você talvez se interesse pelo assunto. Belezinha? No próximo vídeo a gente vai discutir o governo do Salvador Allende e o governo do Pinochet. Importantíssimo, porque o Pinochet vai ser o primeiro a implementar o neoliberalismo, né, que agora está trazendo consequências seríssimas para o governo atual do Chile, né, do Piñera, que tem todas essas revoltas aí. Tá bom? Mas vamos falar de Salvador Allende no próximo vídeo. Fica aí, é rapidinho.